Olá, aluno. Olá, aluna. Bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre condutores isolantes, semicondutores e bandas de energia. Okay? Fica ligado na aula de hoje, certo? Um conteúdo legal de se trabalhar, certo? Muita coisa aí do dia a dia você vai conseguir olhar aqui, ok? Então vamos começar falando sobre condutores, certo? Quem são os condutores, certo? Muito simples. Condutores são aqueles materiais que conduzem, né, que conseguem conduzir a eletricidade e o calor, certo? Então, condutor, ele conduz eletricidade e calor, ok? Os condutores nós podemos também chamar aqui de metais. São os metais em geral. Isso lá da tabela periódica, ok? Então nós temos um exemplo: alumínio, o cobre, o lítio, o berílio, por aí vai, ok? Então desta forma que a gente consegue visualizar aí os condutores, tá bom? Mas vamos entender como é que é o comportamento, né, desses condutores quanto às bandas de energia, certo? Então, é uma forma de a gente conseguir visualizar o comportamento desses condutores quanto à banda de energia, banda de valência, por aí vai, ok? Então, vamos iniciar o seguinte, vamos pegar aqui uma estrutura muito simples, né? Um átomo muito simples, que é o átomo do hidrogênio. Então, o hidrogênio, certo? Ele é o primeiro elemento lá da tabela periódica, né? Então, o hidrogênio ele tem o quê? Ele tem um átomo, né? Tem ele tem um próton lá no seu núcleo, né? Próton e nêutron lá no núcleo, e nós temos aqui um elétron, né, em sua órbita, ok? Então esse é o hidrogênio, ok? Então a gente consegue perceber o hidrogênio, né, trazendo para uma teoria de ondas dentro do estudo, né, dessas bandas de energia. Nós conseguimos entender o hidrogênio como uma função de onda desta forma. Então tem um deltazinho aqui, né, que é a função de onda do hidrogênio, né, que é o local provável onde eu consigo encontrar esse átomo de hidrogênio, né, fazendo ali uma densidade de probabilidades onde a gente pode encontrar esse elétron. Se esse hidrogênio se ligar a um outro hidrogênio, né, se eu colocar aqui um outro hidrogênio, então tem um núcleo, certo? E nós teremos aqui também o elétron fazendo lá o seu movimento, certo? Lembrando que o movimento desses elétrons, eles não são movimentos contínuos, eles são movimentos discretos, ok? Então eles aparecem e somem dentro dessa área que nós estamos colocando aqui. Então, a função de onda, né, representando a função de onda deste segundo hidrogênio, né, segundo átomo de hidrogênio, também nós teremos aqui a nossa probabilidade de encontrar o elétron desse hidrogênio ali representado por aquele delta, tá, ok? De tal forma que, se nós fizermos aqui, né, a densidade de probabilidade, né, que é eu pegar a função de onda e elevar ao quadrado, né, então aqui eu tenho uma função de onda, uma função π, né, então se eu quero saber a probabilidade, basta eu colocar π ao quadrado, né. Então nós teremos o seguinte, nós teremos duas situações, certo? A primeira situação é a gente encontrar nossa função de onda, né, quando tiver aqui uma interferência construtiva entre essas ondas. Então, nós temos aqui uma possibilidade de encontrar
o nosso elétron, certo? E quando eu tenho aqui uma interferência destrutiva entre as funções de onda, né? Lembrando que a fusão de onda ela pode estar as duas para cima, ou uma para cima e outra para baixo, certo? Quanto à interferência construtiva e destrutiva, certo? Então aqui eu tenho uma probabilidade menor de encontrar o nosso elétron, né? Então, vou chamar aqui de sigma e esse de sigma estrela, né? Ok? Então, a probabilidade de se encontrar o elétron na função, né, sigma, né, na situação sigma acima, é muito maior do que na de baixo. A gente consegue ver isso até pela área do gráfico que apareceu aí, tá certo? Então, com isso nós vamos fazer o seguinte. Então, desta forma a gente consegue visualizar com o hidrogênio nós vamos fazer para os demais materiais, certo? Então, para os condutores, vamos começar aqui com o lítio, certo? Então, vamos começar com o lítio. O lítio, lá na tabela periódica, ele tem número atômico igual a 3, certo? Número atômico igual a 3. Então, vamos fazer uma distribuição eletrônica, né? Lá pela distribuição eletrônica, né, de Linus Pauling, né? Então, na distribuição eletrônica, nós vamos ter o seguinte: um S2, né, que é o nível K, e 2S1. Por que é 2S1? Certo? Lembrando que esse aqui é o nível K, é o primeiro nível. O nível K são apenas 2 elétrons, não é isso? E o nível L, que é o segundo nível, né, ele cabe até 8, certo? Mas aqui nós só teremos 1, certo? Então nós temos essa distribuição eletrônica utilizando esse teorema aí, né, de Linus Pauling, tá ok? Isso vai acarretar o quê? Se a gente for colocar isso graficamente, né, quanto à energia e as bandas de valência, nós vamos ter o seguinte. Então, um gráfico, vamos colocar aqui distância R, e energia, tá ok? Então, nós temos o primeiro nível, que é o nível S, né, um S2, né, ele está completo. Então, eu posso representar ele desta forma, certo? Ele está completo, então ele não faz ligação. Então, ele está aqui na sua... Né? Então, ele é o 1S2, nível completo. Quem vai fazer ligação é aquele que não está completo, ok? No caso, é o 2S1, certo? Ele não está completo. Então, o 2S1, nós teremos o seguinte, ó. Percebam que aqui nós temos duas relações, né? Que nasceu aqui das interferências das ondas. É a construtiva e a destrutiva, certo? Então, ele sempre vai optar pelo aquele nível que é mais fácil, aquele nível que requer menos energia, desculpa. Então, o nível que requer menos energia vai ser aquele em que eu tenho aí a interferência construtiva entre eles, ok? Então, aqui vai ser o seguinte. Então, o nível que eu estou falando, que é o nível o nível L, né? Então, eu tenho o subnível 2S1. Então, eu vou ter o seguinte. Então, aqui que vai ser a banda em que ele vai conseguir fazer as suas ligações. Então, esse aqui é o nível 2S1, ok? Então, nele, nós vamos ter o seguinte. Então, nele a gente vai conseguir fazer essas ligações, não é? E dentro dele nós teremos os elétrons inseridos aqui na parte de baixo, ok? Então, todo esse espaço aqui é o que nós chamamos de banda de valência, ok? Então, esse espaço todinho
é o que nós chamamos de banda de valência. Ou seja, a banda de valência é onde estão inseridos os elétrons. Os elétrons estão aqui na banda de valência, tá ok? O que é que vai acontecer? Nessa banda de valência, onde os elétrons estão inseridos, um pequeno estímulo, por menor que seja, pode ser calor, pode ser luz, esses elétrons eles vão conseguir fluir, né, dentro dessa banda de valência ou até sair dessa banda de valência para uma banda que nós chamamos de banda de condução. Então nós podemos representar aqui da seguinte forma. Então, ao invés de representação gráfica, nós podemos fazer o seguinte. Podemos chamar aqui. Então, aqui é toda a nossa banda. Ok? Vamos dividi-la, né? Então, essa parte de baixo, né, é a banda de valência. Okay? Nela está inseridos os elétrons. Ok? Bem como nós representamos aqui. Então, banda de valência. E a superior, a parte de cima, é o que nós chamamos de banda de condução. Certo? A banda de condução. O que é que vai acontecer ali? Os elétrons, eles conseguem fazer isso, passar, tá certo? Da banda de valência para a banda de condução sem nenhum problema, certo? Isso é uma característica de um condutor, certo? Não ter esse problema para que isso aconteça. A mesma coisa a gente consegue observar não só no lítio, mas no belírio ou em outros metais, tá ok? Então, desta forma, a gente consegue caracterizar o nosso metal, o nosso condutor. Certo? Da mesma forma que nós podemos fazer com os semicondutores e com os isolantes. Ok? Então, nós temos aqui agora os isolantes. Então, a gente fala primeiro dos isolantes, depois a gente fala dos semicondutores. Certo? Então, para os isolantes, certo? Quem são os isolantes? Isolantes, certo? Eles são incapazes de conduzir eletricidade, por exemplo. Certo? Então, eles não conduzem eletricidade. Esses são os isolantes. Tá ok? Bom, pegando a mesma denotação que nós fizemos aqui para os condutores, os isolantes, por exemplo, eu posso pegar um elemento que é o carbono. O diamante, ele é um isolante. Certo? E o diamante ele é feito de carbono, né? Se a gente pegar aqui o carbono, por exemplo, carbono, né, o número dele atômico é o 6, né? Fazer a distribuição, nós vamos ter o seguinte, ó. Um S2, né, primeira camada, segunda camada, 2S2 e 2P4. Ou desculpa, 2P2. 2P2. Pronto. Para poder dar 6 elétrons, né? Ok? Então nós temos um S2, 2S2 e 2P2. Perceba o seguinte: a camada K ela está completa. 2 elétrons. A camada L, que é a segunda camada, ela apresenta 4 elétrons, né? Então 4 mais 2 dá 6, né? Que é o total. Só que ela tinha que apresentar 8. Ok? Ela tinha que apresentar 8, apresentando só 4. Certinho? Então nós temos aí esses 6 elétrons. Então, fazendo a nossa representação através do gráfico, certo? Fica bem simples, né? Então nós temos aqui a distância, a energia, não é? Se a gente pegar a primeira camada, é a camada que está completa, né?
é a camada 1s2. Então, a partir da segunda camada, nós temos 2s2, né? E 2p2, não é isso? Vai ser o 2p6, mas ele não está completo, tá ok? Então, aqui vai ser o seguinte, vai ser a camada que está incompleta. Se a gente for representar, nós vamos ter a seguinte configuração gráfica. Então, eu tenho para a camada L, né, a primeira banda, tá certo? E nós vamos ter aqui uma segunda banda, ok? Vai perceber o seguinte, que essas bandas, ó, há uma diferença entre elas de distância, ok? Essa primeira banda é o que nós chamamos, né, de banda de valência, que é onde nós vamos encontrar, não é, os elétrons, né, a completa. E a segunda banda é que nós vamos chamar de banda, vou botar para cá, de banda de condução, ok? Essa banda a gente não encontra ali os elétrons, ok? Os elétrons a gente encontra na banda de valência, de condução a gente não encontra os elétrons. Percebo que há um gap entre elas aqui, ó, uma energia de gap, né? Então, há uma distância entre elas que nós chamamos de energia de gap, certo? Que vai ser o salto que esse elétron ele possivelmente daria para essa banda de condução. Mas como se trata de um isolante, isso não acontece, ok? Então nós podemos representar aqui da seguinte forma, né? Fazendo neste formato, nós vamos ter o seguinte, para isolante, né? A banda de condução e um espaço, né, entre eles, e aqui embaixo a nossa banda de valência. Ou seja, na banda de condução nós encontramos, na banda de valência, desculpa, nós encontramos os elétrons, e esses elétrons eles não conseguem passar por essa zona, certo? Então essa zona aqui é a zona proibida, certo? Tem uma energia aqui que é muito grande, essa energia aqui, ó, ela é muito grande do que uma possível energia externa, né? Representado pelo constante de Planck, né? Multiplicado pela a frequência, tá ok? Então, essa energia é muito grande, então essa zona aqui ela acaba sendo uma zona proibida. E isso é uma característica dos isolantes, ok? Já nos semicondutores, certo? Então, os semicondutores, ele é intermediário, certo? Ou seja, ele está ali entre os isolantes e os condutores, né? Então ele é intermediário. Então esses semicondutores eles vão se adaptar, não é, de acordo com a situação externa. Então eles não estão juntos, unidos como os condutores, né, as suas bandas, mas também não estão tão distantes quanto os isolantes, né, quanto essas bandas de energia, certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o silício. O silício ele tem número atômico 14, né? Então, fazendo uma distribuição eletrônica, nós vamos ter o seguinte, ó. 1s2, 2s2, 2p6, né? Aí já está dando 10, né? 3s2 e 3p2, certo? Somando, não é? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 4, 14. Tá certinho o número atômico. Então, nós temos aqui nível K, né, com 2, L com 8 certinho, e aqui o M, né, com apenas 4, certo? Com apenas 4. Então, colocando na forma gráfica, certo? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma banda de valência, uma banda de condução em que
elas acabam ficando bem próximas ali entre elas, não é isso? Então a energia, né? Então nós temos aqui a distância, a energia, né? Nós temos o nível completo, o outro nível completo, então a banda de valência vai ser o nível 3, não é isso? Então, para a gente não perder muito tempo, então nós teremos aqui essa primeira banda de energia, tá certo? E a segunda banda de energia. Então a energia de gap entre elas é uma energia bem pequena, ok? Então nessa banda aqui de baixo, aquela que a gente consegue observar os elétrons, ok? Essa banda é a banda de valência. E esta segunda banda é a banda de condução, né? Então a energia de gap entre elas é uma energia muito pequena. O espaço entre eles é um espaço muito pequeno. E isso vai facilitar com que esses elétrons eles possam passar de uma banda para outra. Então, nós vamos ter a banda de valência e a banda de condução. Banda de valência, a banda de condução. Okay? Então aqui embaixo é onde nós encontramos os elétrons. Okay? E esses elétrons, dependendo da energia que for atribuída a eles, eles podem passar para a banda de condução. Ok? Então a energia, né, que for atribuída a eles, certo? Ela é próxima ali, né, ela pode ser maior ou próxima à energia que vai ser atribuída ali a esses elétrons. Então a energia de banda ela é próxima à energia que é atribuída aos elétrons. Ok? Então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.